Então, como o pastor disse, seguindo adiante, estamos esse mês falando das palavras de Jesus na cruz. E hoje ficou escalado para mim uma palavra, é a penúltima, a sexta, ainda tem quarta-feira, o pastor vai trazer a última. Uma que eu gosto muito, gosto tanto que, inclusive, tatuei a referência no meu braço, que está em João, capítulo 19, e diz: tendo provado, falando quem veio quarta-feira, Jesus falou, tenho sede, e deram vinagre para ele. Se você veio quarta-feira, você viu isso. E aí continua, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa expressão, está consumado, Jesus falou numa expressão grega que é tetelestai, está consumado. E nós vamos ver um pouquinho acerca disso e dos impactos, e por que Jesus disse isso, e quais os impactos dessa palavra e dessa ação que culminou nessa palavra. Amém? Essa palavra, tetelestai, que Jesus falou, ela tem o seguinte sentido. Historicamente, quando alguém quitava uma dívida, você tinha uma dívida, uma promissória a pagar. Quando você quitava essa promissória, era carimbado esta palavra, tetelestai, na sua promissória. Está pago, está consumado, está pago. Certo? Como para dizer que está pago aquela dívida que você tinha. Ou mesmo quando você tinha uma dívida de um imóvel, comprava um imóvel e você terminava de pagar, quando você pegava a escritura, o documento da época, ele vinha com este carimbo, tetelestai, significa que está pago. E Jesus usa essa palavra na cruz, esta palavra que tinha este significado naquela sociedade, está pago, traduzido para nós como está consumado. Do que Jesus está falando? O que se consumou ali? E para falar sobre isso, eu quero levantar com você contar para você um fato. E esse fato é que quando o pecado entrou na humanidade através de Adão, e todas as gerações ratificaram esse pecado. Não é que só Adão pecou, não. Adão pecou e todo ser humano que nasceu depois disso, todo ser humano que nasceu ratificando a natureza pecaminosa, a natureza maldosa que entrou no mundo através da desobediência de Adão. Não se engane em pensar que nós, de alguma forma, somos coitadinhos nessa história. Não se leve ao engano de pensar que nós prestamos. Porque o que a gente vê na palavra do Senhor é que nós não prestamos. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Só que não é uma imagem física. Temos aprendido na escola bíblica que Deus é Espírito. Não tem uma forma física. Portanto, não nos criou a sua imagem e semelhança fisicamente. Mas quando Ele criou Adão, quando Ele criou o homem, Ele cunhou no homem a sua moral, o seu caráter. O homem foi criado para ser santo. Mas o homem escolheu o pecado. Nós escolhemos o pecado. Foi escolha nossa. Nós não somos coitados nessa história. Nós escolhemos o pecado. E isso estragou completamente a imagem de Deus em nós. E isso deturpou completamente a imagem de Deus em nós. Alguns vão dizer que não foi completamente depravada, essa palavra que a gente usa na teologia. A imagem de Deus não foi totalmente depravada em nós. Mas nós entendemos que, de acordo com a palavra de Deus,
A imagem de Deus foi totalmente depravada pelo pecado. Totalmente. Nada restou de bom em nós. Não há nada, nenhuma fagulha de algo que seja nosso, que seja naturalmente nosso e que seja bom. Nós não somos capazes de produzir nada bom. E por essa ação do pecado em nós, então, foi gerado em meu e seu nome uma promissória, cuja dívida custaria a minha e a sua vida. A promissória do Mateus, pelos pecados do Mateus, custa a vida do Mateus e ele tem que pagar com a própria vida. A promissória do Rafael, no nome do Rafael, com os pecados do Rafael, e ele tem que pagar com a própria vida, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é isso? E foi gerado esta promissória no meu e no seu nome. Porém a história não parou aí. Porque Deus, quando Ele nos criou, Ele nos amou. Falamos sobre isso. Ele nos amou. Ele nos criou, nos amou e Ele viu o caminho que tomamos, a escolha que fizemos, e mesmo assim se compadeceu de nós, de tal forma que se deu para vir ao mundo humilhado, deixando a sua glória, o Criador se tornando criatura. Você pode imaginar quão humilhante é isso? Para Deus? Criador, onipotente, onipresente, se tornando um ser limitado como nós, um ser que nós, essencialmente pecadores, e ele se comparar, e ele vir para ficar num estado de igualdade conosco. Você pode entender para Deus como que eu e você humilhamos Ele? E aí veio e Deus encarnado em Cristo, viveu, cresceu como um homem, se humilhou, e aí se humilhou de novo, sendo preso, sofrendo, apanhando e morrendo por mim e por você. Não foi isso que vimos semana passada na cantata e encenamos? Se permitiu. Ele se permitiu, não foi, a Bíblia diz que não foi qualquer morte. Foi uma morte de cruz, que era uma morte maldita. Era uma morte para... Quem morria na cruz era a pior escória da humanidade. Era o pior ladrão, o pior bandido que tinha. Aquele que não merecia nada era aquele que morria na cruz. E Jesus veio para morrer por nós uma morte maldita. E ele que não teve pecados, e ele que não cometeu nada daquilo que foi jogado nas costas dele, porque tudo aquilo que foi jogado nas costas dele foram pecados meus e seus. Ele pegou todas as promissórias da humanidade, com todos os pecados da humanidade, e com a sua vida, através da sua humilhação, ele carimbou: tetelestai, está pago, está consumado. Por isso que ele disse: está pago, está consumado. Aquilo que era seu, eu paguei. Foi isso que Jesus disse. A sua dívida eu paguei. É isso que Jesus está dizendo aqui. E o que talvez torna isso mais incrível é que ele não cobrou nada de nós. Ele não cobrou nada, o certo ele fosse cobrar ainda com juros. Não cobrou nada. Ele nos deu de graça. Ele nos deu sem nos pedir nada, apenas que
nos pede que creiamos e recebamos esse favor, esse presente. E quão difícil é para nós esta pequena, insignificante tarefa que Ele nos deu. Nós não precisamos fazer nada nesse processo, só receber. Só receber. E quão difícil é para nós receber, não é? Quão custoso é para nós receber. Porque a nossa natureza pecaminosa berra pelo pecado. A nossa natureza berra porque a nossa carne quer fazer o pecado, e Paulo falava sobre isso. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É uma luta entre a carne e o espírito. A minha natureza berra pelo pecado, mas o fato é que Deus não pode habitar onde há pecado. Por isso, para as coisas ficarem fáceis para mim e para você, Ele nos mandou o Espírito Santo. E falou, toma o Espírito Santo, porque Ele convence do pecado, e você terá então no seu coração arrependimento, e então eu perdoarei você. E Ele vai te dizer aquilo que você não deve fazer, e vai te convencer daquilo que você não deve fazer para estar em comunhão com Deus, porque Deus não pode coabitar com o pecado. E ainda essa tarefa continua difícil para nós. E quando a gente consegue caminhar um pouco assim, a gente ainda acha que está fazendo muita coisa. Mas o que nós estamos fazendo nisso? O Senhor fez tudo e nos entregou de mão beijada e disse, toma a sua salvação, pegue, é sua, eu não quero nada em troca, receba, só isso, receba. E toma o Espírito Santo para te ajudar a viver em santidade. Tudo está feito. Tudo está feito por nós. E nós custamos a viver em comunhão com Deus. Nós custamos a viver em santidade. Não é assim? Eu estou falando alguma mentira aqui? Não é assim? Essa é a história disso que Jesus disse. Toda a ação foi dele. Todo o mérito é dele. Todo o mérito é dele. E quando Jesus diz isso, está consumado, Ele finaliza uma obra e começa outra. Ele finaliza uma era e inicia outra. Ele consuma todo o sofrimento e o amor dele por você ali naquela ação. E quando ele fala, a Bíblia fala que ele disse, está consumado, e entregou o seu espírito, isso refere-se a quando ele mesmo diz, o Senhor Jesus diz, ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Olha que maravilhoso. Ele diz, ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou. E isso ele fez, ele entregou o Espírito dele, ele deu a vida dele, ele ofertou a vida dele por nós. Como no Antigo Testamento a gente vê a tipologia do Cordeiro, santo, na verdade puro ali, sem defeito, sem mancha, sem deficiência, sem nada, aquele representava Jesus, que morria de forma sacrificial por nós, pelo pecado daquele que oferecia o sacrifício. Jesus assim fez por nós. E Jesus encerra uma era, que era aquela era de que todos precisavam da lei para ser justificados. Precisavam que a lei mostrasse o que era o pecado para eles viverem longe do pecado. E ele inicia uma nova aliança. Uma nova aliança comigo e com você. Que é essa aliança que
nada vem de nós e nós não precisamos fazer nada senão receber a graça que Ele nos deu. As coisas ficaram muito mais fáceis para nós. As coisas ficaram infinitamente mais fáceis para nós. E as orientações que o Senhor Jesus nos dá e que a palavra de Deus nos dá, que a gente entende como coisas que nós não devemos fazer, que produzem o pecado, elas são coisas boas para nós mesmos. Quando a Bíblia nos fala para nós amarmos o nosso irmão, vivermos em harmonia, quando a Bíblia nos fala para nos abstermos da imoralidade, quando a Bíblia nos fala para não nos embriagarmos, não nos entorpecermos, são coisas boas para nós mesmos. Então ela está nos dando conselhos e ordenamentos que são bons para nós, para que nós vivamos bem. E eu não entendo, irmãos, falando da minha vida também, como que é tão difícil para nós, porque explicando assim, entendendo assim, o nosso papel qual que é nessa história? Porque às vezes a gente olha por outro prisma. A gente olha pelo prisma de que eu fui na igreja, eu procurei Jesus, irmãos, grande coisa foi perto do que Jesus fez, isso não é nada. Isso não é mais que nossa obrigação. E se eu não tenho coragem, pela minha salvação, de fazer este mínimo, o que me resta é viver a eternidade na condenação mesmo. Porque Jesus, diferente do que as canções de hoje dizem, Jesus não está implorando, correndo atrás de você. O que Ele podia fazer por você, Ele fez. É só você receber agora. Mas também, se não quer paciência, Ele te ama. Mas o que Ele podia fazer por você está feito, e muito bem feito e consumado. Só cabe a nós nos chegarmos a Ele agora. E o povo canta e diz como se eu estivesse correndo de Jesus e Jesus correndo atrás de mim, dizendo, vem aqui, não. É assim. Quando o jovem rico chegou para Jesus e disse, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus falou, cumpra a lei. Conhece a lei de Moisés? Já cumpra a lei de Moisés. Jesus, sabendo onde estava o coração dele, falou, então pega tudo que você tem, divida com os pobres. Vende tudo, dá para os pobres. Ele falou, não, aí não dá para mim. Pegou e foi embora. E Jesus foi, não, volta, mudei de ideia. Aconteceu isso? Aconteceu isso na sua Bíblia? Não. Quando Jesus estava ensinando o povo e cada um começou a levantar e ir embora, Jesus olhou para os discípulos e falou, e vocês também não querem levantar e ir embora, não? Aí Pedro falou assim, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas eu não quero fazer a obra de Deus. Não faça, Deus não precisa de você. E o Senhor levanta outro. É duro ouvir isso, mas essa é a realidade. O Senhor não está implorando para você fazer nada. Ele deu a vida dele por você. Mas eu não quero, fiquei emburrado, não quero tocar no louvor. Não vá, Mateus. O reino de Deus não precisa de mim. O Senhor levanta outro e põe para fazer melhor do que eu. Porque se eu sirvo ao Senhor é um privilégio para mim, para a minha vida. O Senhor me permite eu participar de uma obra imensa. E eu sou isso aqui, o Senhor permite que eu participe dessa obra. Esse é o Evangelho, simples assim. Foi isso que Jesus consumou por mim e por você. E se isso não arde no meu coração, algo está errado. Jesus falou assim, eu explico para vocês e vocês não entendem, porque vocês não são minhas ovelhas. Eu falo para vocês como que é o reino dos céus e vocês não entendem. Eu estou dizendo, vocês não estão entendendo, porque vocês não são minhas ovelhas. É duro ouvir isso. E a gente assiste um filme, e a gente vê nesse filme Jesus retratado como aquele assim que só fala assim, virando a cabeça. E só fala mole, e só deixa todo mundo falar o que quer. Mas na Bíblia não é assim. Jesus,
ele expõe a verdade e quando não querem, vai embora. Quantos não quiseram saber de Jesus? Quer a prova disso? Jesus foi rejeitado pelos próprios judeus. E então ele curou gentil. Jesus foi rejeitado pelos mestres da lei. Então ele foi pregar para o povão. Porque ele não veio para querer fazer parte do clero da igreja, dos bonitinhos, dos bambambam, dos arrumadinhos, daqueles que tinham os seus tronos, os seus reinados. Às vezes a gente faz da obra de Deus, da igreja, o nosso reinado. Não, aqui ninguém pode mexer, que aqui é minha área. Nós não temos nada senão a condenação. Nada é nosso senão o inferno. Só que Jesus nos deu de graça a vida eterna. De graça. Eu não tenho nada, absolutamente nada. Tudo isso aqui é de Jesus. Sua vida é de Jesus. Ninguém pode exercer propriedade sobre você. Sua vida pertence a Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus, você é dele. Você é dele. Você pertence a ele. Ninguém pode ter posse sobre você. Voltando aqui, que nada disso estava aqui no sermão, mas vamos. Então, nesse momento em que Jesus consuma a obra, a salvação ela para de ser pela lei e ela passa a ser então pela graça, pelo favor de Deus. E a Bíblia diz que a salvação ela não vem de obras, ela não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que aquilo que eu estou fazendo é digno, me torna digno de ser salvo. Nada nos torna digno de ser salvo, mas vem de Deus. E o texto em que citamos aqui, em que fala, o salário do pecado é a morte. O texto acaba aí, mas ele fala o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom que eu e você recebemos. A caminhada é difícil, ninguém falou que é fácil, mas ela é olhando para o alvo. Ela é focada em Cristo. Porque se nós pararmos para ver o que Ele fez por nós, qualquer tipo de problema e dificuldade que nós passarmos aqui, é tão pequeno que não vale nem a nossa atenção. Porque o que Ele fez por nós é muito maior. A caminhada é difícil, mas é focada em Cristo, porque tudo está consumado e pago. Não tem nada que nós possamos fazer. E eu gosto de repetir isso, e repetir isso, e repetir isso, porque esse é o Evangelho. E se isso não arde, nada mais arderá no nosso coração. Se isso não... A gente lê um versículo daqui. Mas se esse versículo, diante desse exposto, não vai arder no meu coração, nada mais vai. Porque toda a Bíblia vai girar em torno disso. Toda a Bíblia gira em torno de Cristo e do que Cristo fez por nós. E aí, quando eu entendo isso, aí começa uma grande jornada na minha vida. Porque aí eu entendo que eu não vou guardar isso só para mim, que eu vou passar isso para as pessoas, que eu vou viver de uma forma diferente, que eu vou me abster do pecado, porque o pecado passa a nem fazer sentido. Pare e pense, o que é o pecado? Senão aquilo que nos dá prazer, que dá prazer à nossa carne, mas que o Senhor não gosta e não se agrada. Então por que não deixar de fazer por um Deus que deu e se humilhou por mim? Por que não? Que apego é esse? Que amor é esse ao pecado? Mas eu mesmo falei, a nossa carne, ela clama pelo pecado, ela grita pelo pecado, mas já temos o Espírito Santo, que é quem nos fortalece e nos ajuda a vencer. Sem o Espírito Santo, nada feito. Porque não há nada de bom em nós. Mas o Espírito Santo não é natureza nossa, natureza de Deus. Então Ele nos ensina a amar. É Ele quem faz o amor brotar em nosso coração. É Ele quem faz o amor por Deus, pelo próximo, pela obra.
pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho. Então, se falta amor, o Senhor é o dono do amor. É Ele quem nos ajuda a viver em santidade. Ah, mas a minha carne ainda está clamando pelo pecado. Então vamos buscar nos encher do Espírito Santo. Como podemos fazer isso? Orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor. Olha como todas as conclusões que a gente pode chegar daquilo que é a nossa parte, é pequena a nossa parte. A gente percebe que é pequena. Não é? Por exemplo, se eu gosto de futebol, problema nenhum gostar de futebol. Problema nenhum, não é pecado. Mas quanto tempo eu me dedico para assistir o jogo? Só o jogo já são, porque se não tiver muito acréscimo, prorrogação, 90 minutos. Mas só que eu assisto o jogo, muito obrigado, eu estou cheio de água hoje, eu estou chique, igual ontem o pessoal ficou me zoando de tanta água que eu hidratar. Aí só o jogo é 90 minutos. Aí eu ainda, quando acaba o jogo, eu ainda vou assistir o comentário do jogo. Realmente bota aí mais uma horinha, vai. Mas aí todo dia, na hora do almoço, eu vou assistir o Neto também, falando do jogo que eu assisti. Aí nisso vai pelo menos mais uns 40 minutos, no mínimo, por dia. Aí eu gosto da novela. A novela, uma horinha de novela por dia. Todo dia passa novela. Aí quanto tempo eu fico no Facebook? Faz o teste, vai na configuração do seu celular e vê quanto tempo que você fica no celular por dia. Aí eu falo para o pastor que eu não tenho tempo de ler a Bíblia e não tenho tempo de orar. Quando o pastor lança o desafio. Não é que eu não tenho tempo, é que o jogo, o celular, o Facebook, a novela são mais importantes que Deus. É simples. A verdade é dura, mas é essa. É simples assim. E se eu falar para o pastor não está comigo 24 horas. O pastor vai falar, tá bom. Mas tem alguém que está comigo 24 horas. E que sabe que se eu não me encho do Espírito Santo é porque eu priorizo outras coisas na minha vida. A minha maior preocupação não deve ser o que o pastor pensa a respeito disso, porque ele não está comigo todo o tempo. O que Deus pensa a respeito disso deve ser a minha maior preocupação. Por isso que a palavra do Senhor diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos. E o Senhor dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Imagine o Senhor dizendo para nós, vai lá procurar o seu futebol, vai lá assistir a sua novela, vai lá assistir o seu Netflix, ou qualquer outra coisa que couber nesse lugar. E aí a gente se a gente pensar nisso, fazer uma autocrítica de cada um de nós mesmos, nós percebemos que há muito para ser mudado. E aí, nem essa mudança, ela nos cabe, porque ela está tão fácil que é através do Espírito Santo também. Basta eu buscar, basta eu orar. Eu quero orar mais. Quanto eu oro? Não oro nada. Não oro nada por dia. Então tá bom. Então começa com o desafio de orar que seja 10 minutinhos. Porque não é o tempo, mas aquilo, o que eu dedico para Deus. Então, vou orar. Mas eu não consigo. Eu começo a orar, deu 5 minutinhos, acabou, eu não tenho mais o que falar. Então, o que eu aprendi com o pastor Maurício. Vamos lá. Vamos ver se a gente não tem o que orar. Você tem provavelmente seu pai, sua mãe, ou filhos, vovó, tio, tia, irmão. Só na sua família ali, já tem vai anotando o nome de todo mundo. Aí, acabou a família, igreja. Aprendemos hoje aqui, orar para que almas se convertam, para que o Senhor mande trabalhadores, para que as obras de Satanás sejam repreendidas na igreja. Aí eu vou orar pelo Gu, pela Érica, pela Mari, pela Cat. Cada um tem sua família, então eu vou orando. Olha o tanto de gente que tem para orar.
Aí orei. Aí eu vou orar pelo pastor. Aí eu lembro que se eu orei pelo pastor, eu tenho o superintendente, o bispo, as federações do concílio. Aí eu tenho as outras igrejas que não são metodistas, tem as metodistas livres. E depois tem as outras que não são metodistas livres. Quantos? Assembleia Presbiteriana, vai. Aí eu orei por isso. Aí eu vou orar pelo meu trabalho. Não vou? Vou orar pelo meu trabalho, os meus colegas de trabalho. E cada um tem a sua família, o seu problema e vai. Olha, já foi quanto tempo? Acho que já foi uma meia hora no mínimo aí de oração. Olha, se você conhece muita gente, não esquece do Mateus nessa lista aí, pelo amor de Deus. Eu vou orar pela minha vida. Eu tenho também aquilo que eu quero apresentar diante de Deus, as minhas petições. Então eu vou apresentar diante de Deus. Senhor, abençoa o meu trabalho. Não falte o pão sobre a minha casa e tal. Livra do mal. Ore por mim. Pelo meu ministério. Pelo chamado que o Senhor tem na minha vida. E quando eu peguei tudo e orei por tudo, ainda tem o que eu preciso fazer. Um diálogo é só um que fala? Só um que fala não. Tem que os dois falar. Só que se eu encerro, falei, falar amém, Senhor. Vou fazer outra coisa. Deus vai falar, ué? Só você quer falar, meu. Eu não falo, não? Não, fica lá, põe um louvor e fica na presença de Deus. Lê a Bíblia, o Senhor vai falar com você, medita na palavra. Lê, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Eu vou meditar, o Senhor é meu pastor. O que esse texto está falando para mim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E gasto um tempo meditando naquele texto. E o Senhor vai falar comigo poderosamente. Quanto tempo foi aí? Quando a gente não tem diálogo com uma pessoa, é porque a gente não tem intimidade com essa pessoa. Então, às vezes, a nossa falta do que falar na oração é falta de intimidade com Deus. Mais uma vez, você percebe que a nossa parte é tão pequena? Tão pequena. Perto do que Jesus fez e consumou e carimbou na nossa dívida. E eu, perante isso, o Senhor falando no meu coração essa palavra, eu olho e falo, quais os meus problemas mesmo? O que eu estava reclamando mesmo? Acho que eu nem tenho o que reclamar. Eu só tenho o que consertar na minha vida. Porque eu sou o primeiro a precisar consertar isso. E o Senhor vai nos alinhando de acordo com a vontade dEle. Não esqueça nunca na sua vida o significado desta expressão está consumado. É porque Ele fez tudo, Ele pagou tudo, o que não era, Ele não precisava pagar. Eu e você que íamos pagar, mas tudo está pago. Só nos restou uma pequena, ínfima, insignificante tarefa de receber. Crer nele. Será que essa palavra é capaz de mudar a sua vida? Será que essa palavra é capaz de mudar a vida das pessoas que convivem com você? Quem próximo a você precisa ouvir essa palavra? Tão simples, eu fiz questão de trazer de forma simples, porque pode ser replicado para qualquer pessoa. Amanhã você vai conversar com alguém. E talvez amanhã, quando você for conversar com alguém, você vai falar do jogo de futebol, você vai falar da novela, você vai falar do Big Brother, seja do que for, do jogo, do filme, do super-herói, seja do que for. Então gaste um tempo também falando da pregação da sua igreja de domingo. Porque ela é simples e pode ser replicada. Jesus falou, fulano, te contar um negócio, olha que interessante. A pessoa sempre presta atenção quando você fala, olha que interessante o que eu vi. Você vai falar o quê? Você fala, você sabia que Jesus, antes de morrer na cruz, ele falou assim, antes de entregar o Espírito dele, ele falou, está consumado? A pessoa pode falar, sabia ou não? Fala, você sabia que isso é porque nós tínhamos uma dívida que era para ser pago com a nossa vida e ele pagou? Então tudo aquilo que a gente precisava pagar por conta do nosso pecado, a gente não precisa pagar mais?
tudo que ele sofreu foi para pagar essa dívida e agora a gente ganhou um presente, que é a salvação. E a única coisa que a gente precisa fazer nisso é receber, erguer a mão e receber. A pessoa fala, nossa, e aí você pode continuar, mas também você falou a parte mais importante. E aí no domingo que vem vai ter outra palavra. Aí você compartilha. Aí durante a semana você compartilha um vídeo de alguma coisa que você viu sobre a palavra de Deus. Tenho certeza que você vai virar um evangelista, porque as pessoas estão carentes da palavra de Deus. As pessoas estão carentes do evangelho de uma forma. Eu vejo que eu comentava com o pastor Maurício para encerrar, último comentário aqui, que eu vejo assim os campos muito brancos, porque foram 2 anos de desesperança que a gente viveu, em que as pessoas estão sem rumo. E ainda não acabou, porque quando praticamente acaba a pandemia, vem a guerra. Os preços, as coisas estão nas alturas, as pessoas estão percebendo que aquilo que elas achavam que podiam fazer pela sua própria força, elas não podem mais. E é a hora perfeita de chegarmos e falarmos, eu sei o que você precisa. Jesus, porque Jesus, mesmo no meio do pior momento, da pior crise, Ele te completa e Ele te enche, Ele faz você se sentir feliz e pleno, assim como eu sou feliz. As pessoas precisam ouvir isso. Precisam. E nós precisamos dizer. Amém? Isso faz sentido na sua vida? Isso fez muito sentido na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé? Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor meu Pai, graças damos a Ti. Porque entendemos, meu Pai, e na Tua palavra temos a dimensão de quão foi importante essa expressão, está consumado, porque ela nos remete a entender que o Senhor pagou toda a nossa dívida. Senhor, e pedimos perdão porque às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós damos valor para outras coisas e não damos para a Tua palavra, para o Teu amor. Às vezes nós dedicamos tempo para outras coisas e não dedicamos para Ti, para nos enchermos do Teu Espírito. Mas que seja hoje um dia diferente para nós. Meu Pai, faz de nós embaixadores do Teu reino, que levem o Teu amor, Pai. Transforma a nossa vida. Se de repente ainda nos falta aquele primeiro passo em direção a Ti, que faz-nos sentir-nos completos e cheios de Ti, que seja hoje, meu Pai. Que seja hoje, Pai. Se a gente tem tido dificuldade para entender o quanto precisamos do Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê essa dimensão. Aleluia. Senhor, faz-nos arder novamente. Faz-nos arder ao entender a Tua palavra, ao entender o Teu sacrifício. Que possamos levar esse amor, que possamos levar esse avivamento que estamos vivendo, Pai. Nós estamos sendo avivados por Ti. Que possamos multiplicar e espalhar por onde quer que passemos, Pai. Porque está consumado. Nada mais nos resta de dívida, nada mais nos resta para pagar, nos resta agora sermos livres, e essa liberdade nós queremos viver aos Teus pés, nós queremos viver Te servindo, nós queremos viver Te adorando, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse amor imenso, por essa misericórdia imensa, Pai, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, amém, irmãos, essa é a porção
para o dia de hoje, eu quero passar para o pastor, amém?